Opa, antes de você seguir em frente com esse conteúdo, eu queria te avisar que esse vídeo foi gravado antes da cerimônia do Oscar. É só essa aberturazinha aqui que eu tô gravando na segunda-feira, imediatamente depois da premiação. Algumas horas depois da premiação. Um dia depois da premiação. Enfim, a estatueta não veio, a gente estava torcendo, que pena que não rolou, mas isso não diminui a trajetória de O Agente Secreto. O filme fez uma campanha muito foda, levou o cinema pernambucano independente pra tudo que é lugar do mundo, foi considerado o melhor filme do ano por muita gente importante em diversos veículos, é o vencedor moral dessa temporada de premiações, e não precisamos de validação de imperialistas. Independente do resultado, foram 4 indicações, um número histórico, 5 se a gente contar a indicação do Adolfo Veloso pela direção de fotografia de Sonhos de Trem. E além disso, o Agente Secreto recebeu 59 prêmios no Brasil e no mundo. Pelo menos foi isso que eu vi na Wikipédia. Eu não sei se eu contei certo e eu não sei se esse número tá atualizado. Mas de qualquer forma, é muita coisa. E fora isso, existe o reconhecimento, existe a relevância que não são exatamente mensuráveis da forma como a gente tá acostumado. Como eu falei, é um filme independente, é um filme experimental, autoral, produzido fora do eixo Rio-São Paulo, que não se encaixa em formulazinhas pré-moldadas, que foi parcialmente financiado com verba do Fundo Setorial do Audiovisual, que conquistou o mundo e que mobilizou ideias, debates e imaginários que, novamente, não são mensuráveis através de número de estatuetas, ingressos vendidos ou quantidade de reproduções em plataformas de streaming. Eu não tô sendo exagerado quando eu digo que o Agente Secreto vai deixar um legado gigantesco no Brasil e no mundo. E eu só espero que toda essa repercussão sirva de oportunidade pra gente enquanto nação e principalmente pro poder público pensar o cinema como parte de um projeto de país, embora eu não esteja otimista nesse sentido por motivos que já foram explanados em outros vídeos. Enfim, tem muita coisa pra gente discutir sobre esse assunto, mas eu não vou me alongar por enquanto, porque veja, a premiação foi ontem, ou pelo menos ontem em relação a esse dia aqui que eu tô gravando, e nem tudo precisa virar conteúdo em menos de 24 horas. Por enquanto tem muito assunto pra gente discutir aqui, incluindo a presença do Brasil no Oscar. Vamos continuar essa conversa, tem um vídeo inteiro aí pela frente e eu conto com a sua audiência e o seu engajamento. Agora! Olá Brasil, olá Pernambuco, temos muita coisa pra conversar hoje. E não é só sobre Oscar não. Algumas semanas atrás eu abri a famosa caixinha de perguntas aqui no YouTube e hoje eu tô finalmente e pontualmente pronto pra responder. Porque tudo que eu faço nesse canal é com extrema pontualidade, com muito compromisso, com muita disciplina. Exceto quando eu não consigo fazer nada disso. Hoje eu vou responder tudo que me mandaram aqui, quase tudo. Perfeito só Deus. Algumas perguntas que eu recebi foram sobre o Oscar, mas teve uma pergunta também sobre a franquia Avatar. Esse Avatar, não esse Avatar. Teve também pergunta sobre regulação do streaming, um assunto super tranquilo que não mexe nem um pouco com as minhas emoções. Teve uma pergunta também sobre símbolos da cultura pop em manifestações políticas, a gente vai falar sobre isso. E sobre merchandising social e novela. Enfim, várias coisas, várias discussões bem interessantes pra gente começar esse ano com o pé direito. No caso, o ano que começou 3 meses atrás, mas veja, teve carnaval, teve Oscar, teve o fim da aventura humana na Terra. Quem somos nós pra dizer o que é o tempo, não é verdade? De minha parte, o ano começou agora e a gente tem muita coisa pra discutir. E já que o ano começou agora, que todo mundo já voltou pra academia, supostamente, que todo mundo já realinhou os chakras, de certa forma, vamos trabalhar para que nesse ano de eleições, a gente tome boas decisões, na medida do possível. Para te ajudar com isso, eu venho por meio desta te informar que março é o mês do consumidor e você tem alguns dias para fazer uma compra estratégica na Insider, que tá patrocinando esse vídeo aqui. Nessa semana e só nessa semana, você pode aproveitar descontos de até 50% em qualquer compra lá na Insider. Mas calma, não precisa sair comprando qualquer coisa que você vê pela frente, não. É justamente o contrário. Na Insider você tem a oportunidade, a honra de fazer compras inteligentes, estratégicas, de investir com muita sabedoria naquela peça de qualidade que vai te dar conforto, que vai te dar praticidade no dia a dia, que vai durar, que vai te acolher quando você precisa, que vai ser realmente um investimento e não um negócio que você compra e depois esqueceu que comprou. É escolher melhor pra não precisar escolher de novo daqui a 2 meses. E pra você aproveitar bem direitinho esse mês de consumidor, eu trouxe cupom de promoção. Coloca lá, Hora Thiago, que junto com os cupons do site, você vai conseguir até 50% off em qualquer compra. Pega aqui embaixo o link na descrição do vídeo e depois me conta se valeu a pena. Agora, vamos para as perguntas. Então vamos lá, essa pergunta que me mandou foi uma pessoa chamada Just a Prank Bro. E aí essa pessoa me mandou assim: tu acha que mídias de fato conseguem influenciar de forma direta na estrutura política social ou apenas refletir o que existe? Se sim, tem provas / exemplos? E eu acho que essa pergunta é a pergunta de $1 milhão, né? Eu não sei como é que a gente mensura esses valores, mas é uma pergunta importante.
Interessante. E é a pergunta que abre, que meio que inaugura qualquer curso de comunicação que se preze. A gente tem muitos casos por aí de produtos culturais que tiveram um impacto real no comportamento das pessoas e até influenciaram projetos de lei. E aqui no Brasil, eu acho que os melhores exemplos são os que eu já citei aqui no canal várias vezes, que são os merchandising sociais de novelas. No ano passado, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo reportou um aumento de 50% do número de pedidos de pensão alimentícia depois de uma cena de Vale Tudo. Você exigir que o pai do seu filho cumpra o mínimo da parte dele, nem que seja da parte financeira, não é um sinal de fraqueza. E ao longo da história da TV brasileira, a gente viu muitos casos semelhantes que demonstram o poder que a telenovela brasileira tem na vida cotidiana das pessoas. A gente viu e a gente continua vendo até hoje vários casos que mostram como a telenovela brasileira consegue construir um senso de prioridade no imaginário das pessoas e nas políticas públicas, nas leis. Com todas as questões que a gente tem em torno do formato telenovela hoje em dia, e mesmo a gente sabendo que a novela hoje não é mais assistida do jeito que ela era, sei lá, nos anos 90, nos anos 2000, ainda é um bagulho muito forte no Brasil, com esse poder de transformação gigantesco. Mas a questão é que não dá pra gente embarcar nessa história toda, nessa narrativa tão bonita, sem nenhuma crítica, senão vira um grande oba-oba. E o fato é, e a gente aprende isso nas primeiras semanas de qualquer curso de comunicação que se preze, que os meios de comunicação não são entidades separadas da sociedade. Uma emissora de TV, em particular no caso da Globo, é parte integral do modo de produção que rege a economia e o modo de vida no Brasil. Mesmo o melhor dos merchandising sociais também está inserido aí nesse contexto. Em 2017, a novela O Outro Lado do Paraíso entrou pesado na onda do merchandising social. Tinha violência doméstica, relacionamento abusivo, pedofilia, homossexualidade, tinha racismo, tinha alcoolismo, tinha assédio e tinha mais um monte de coisa que eu não vou lembrar agora. E no meio de tudo isso tinha uma personagem chamada Laura que, veja só, com a ajuda de um coach, resgata memórias de infância e descobre que foi vítima de pedofilia. Super tranquilo, super apropriado, mas não para por aí não, viu? Fica pior. Essa novela, ela tava sendo patrocinada pelo Instituto Brasileiro de Coaching. Então toda essa história horrorosa tava ali funcionando como uma publi de coach. E isso gerou uma série de denúncias ao Conar, ele na época foi um grande bafafá. Então assim, as mídias influenciam a sociedade e tudo mais. Existe imagem de disputa no campo da estética, das narrativas, da forma como as pequenas e as grandes questões são comunicadas, da maneira como se fala sobre os problemas, da construção de imaginário, mas a gente não pode esquecer jamais que mídia, cultura, a arte também são campos de disputa prática e material. A política, o modo de produção, a hegemonia tá ali dentro também. Tá aqui dentro também. E aí dentro também. Próxima pergunta. O Rodrigo, apoiador do canal, apoia o canal. Ele mandou assim, ó: que outros filmes brasileiros também mereceriam o novo Oscar de melhor elenco? Pra mim, Cidade de Deus seria barbada nesse, todo mundo muito bem. Eu acho que vale dar uma contextualizada aqui. Uma das categorias do Oscar que o Agente Secreto foi indicado foi a de direção de elenco. Isso é uma grande novidade, porque essa é a primeira vez que a categoria aparece na premiação. Não tinha ela antes. E os profissionais dessa área defendem o reconhecimento dela no Oscar há muitas décadas. No caso do Agente Secreto, quem deveria ter subido no palco pra pegar o prêmio era o Gabriel Domingues. E o que faz um diretor de elenco? Bom, o trabalho de direção de elenco não é meramente selecionar os melhores atores individualmente para aquele projeto, mas também garantir que aqueles profissionais selecionados tenham sinergia entre si e com aquele universo ficcional que está sendo construído. É um ofício que demanda um olhar clínico, uma capacidade de identificar talentos, mas também de tomar decisões menos óbvias, tipo entregar o papel importante de um filme para um profissional com pouca experiência, mas que você sabe que é tudo que aquele projeto precisa. É claro que eu tô resumindo bastante pra caber nesse cortezinho aqui, mas o que eu acho interessante disso é que, ao mesmo tempo que a gente tem um nome específico atrelado a esse ofício, né, aquela pessoa que vai subir no palco e ganhar um prêmio, é um trabalho que, a meu ver, demanda uma percepção da coletividade do fazer cinematográfico, de como para um filme ficar pronto você precisa de toda uma sincronia entre dezenas, centenas, milhares de talentos. Então para mim é um prêmio que, além de reconhecer a importância desse ofício, ele tem um papel quase pedagógico, de certa forma. É um prêmio que dá aquela reforçada tão necessária na ideia do cinema como uma arte coletiva. Aliás, o próprio diretor de um filme, né, também é um profissional que precisa sincronizar diferentes talentos ali
pra um filme ficar pronto, pra que tudo faça sentido junto. Mas sobre o que eu acho especificamente, tem muitos filmes brasileiros que mereceriam uma indicação de melhor casting, de melhor direção de elenco, mas quando eu li essa pergunta, veio logo um filme pra minha cabeça, e é dele que eu vou falar. Ano passado eu reassisti Marte 1, e foi tão interessante pra mim, porque eu gosto muito desse filme, e fazia tempo desde a última vez que eu tinha assistido, e enquanto eu tava assistindo, eu percebi que eu tava meio com saudade dos personagens. E isso porque, claro, o filme é super legal, a história é muito bem construidinha e tudo mais, mas também porque, além dessa família ali do filme parecer uma família de verdade, além deles me lembrarem pessoas que eu conheço, que eu conheci, gente da minha família, a maneira como eles interagem entre si no filme é muito autêntica. E isso se deve, em partes, à direção de elenco, que além de selecionar ótimos atores pra fazer esses personagens, a equipe de casting escolheu muito bem a família. Não bastava só encontrar uma ótima atriz pra fazer a filha, uma ótima atriz pra fazer a mãe, o pai, o filho e tudo mais. Precisava construir muito bem a interação entre essas pessoas, senão o filme não funcionaria. E isso demanda expertise, experiência, olhares muito bem treinados e por aí vai. Cidade de Deus, por exemplo, que foi o filme citado na pergunta, é um grande case de direção e de preparação de elenco. Boa parte dos personagens do filme são interpretados por pessoas jovens da periferia do Rio de Janeiro que não tinham formação de atores, que não eram atores de verdade, sabe? De formação, eu quero dizer. E aí a gente tem esse destaque pra diretora Katia Lund, que raramente é reconhecida, vale ressaltar, e da Fátima Toledo, que foi preparadora de elenco de Cidade de Deus. Junto com a equipe do filme e a Fundição Progresso, eles montaram uma escola de atores pra preparar o pessoal das comunidades pra fazer o filme. Agora imagina, né? Tudo isso demanda talento, um olhar treinado, expertise, experiência, mas também tempo e dinheiro, né? Imagina você ter que montar uma escola de atores pro filme. É coisa de doido. Imagina, quais são os projetos brasileiros hoje que têm condições de construir essa estrutura toda de seleção, treinamento, preparação? Quais projetos brasileiros têm condições de perder tempo fazendo tudo isso, de ter esse preciosismo todo, de prezar por essa autenticidade toda? E isso é um recorte, né? A gente tá falando de uma pequena parte de um projeto muito maior que envolve muitos outros departamentos. E todo mundo adora falar que Cidade de Deus é um dos melhores filmes brasileiros e tudo mais, beleza. Mas e aí? Como é que faz um Cidade de Deus? A próxima pergunta que me mandou foi o Celso. Perguntou assim, ó: o que você acha da utilização de imagens da cultura pop em protestos políticos, como V de Vingança e, recentemente, One Piece? Eu acho ótimo. One Piece é uma querida. Mas, beleza, vamos falar sério, né? Nos últimos anos, vários veículos reportaram a presença da bandeira de One Piece em protestos da geração Z. O que, na minha opinião, já é um enquadramento condescendente e problemático, mas beleza. O fato é que símbolos do anime, né, a bandeira, o chapéu, a caveirinha, foram vistos em manifestações no Nepal, Peru, Indonésia e até em lugares demoníacos, tipo Brasil e Estados Unidos. Pra muita gente que gosta de One Piece, a bandeira pirata, que é símbolo do anime, também simboliza ideias como liberdade, emancipação, resistência contra regimes autoritários e um tipo muito estranho de alongamento. Então, nesse contexto, One Piece acaba se tornando uma espécie de gramática política transnacional. Não é a primeira vez que a gente vê isso acontecer. Isso também aconteceu com a máscara do V de Vingança, com o rosto do Coringa, com os dedinhos da Jennifer Lawrence e com também Harry Potter. Beleza. E assim, por um lado, tem um jogo de poder simbólico no uso desses personagens. De muitas maneiras, as questões que afligem o Brasil, a Venezuela, a Palestina, a Coreia do Sul são parecidas, são análogas. Imperialismo, luta de classe, disputas por territórios e recursos naturais, concentração de renda, batatas de peruca, enfim, todos os mecanismos responsáveis pelo colapso climático no mundo inteiro são basicamente os mesmos, ou no mínimo muito parecidos. Nas palavras do Bong Joon-ho, diretor de Parasita, todos nós vivemos no mesmo país chamado capitalismo. O pessoal fala isso aí também. Então, assim, é interessante pra todos nós a construção de uma solidariedade transnacional através de símbolos que atravessam fronteiras. É importante entender que a luta palestina também é a luta dos povos oprimidos da América Latina e de tantos outros lugares. E às vezes essas conexões podem ser construídas através de símbolos da cultura pop. Com uma série de poréns, é claro. Por mais que os problemas e as lutas sejam parecidos, eles também carregam as particularidades de cada território, de cada processo histórico. Se a gente se distancia das questões de cada povo específico, de cada contexto específico, de cada luta específica, se a gente tenta sobrepor uma linguagem externa para resumir as coisas, a gente corre o risco de perder vários detalhes
E o diabo, meus amigos, está nos detalhes. E aí tem um outro problema também, né? É que vários desses símbolos também são usados pra sequestrar pautas específicas, né? Pra silenciar grupos específicos também. A gente viu isso acontecer repetidamente no Brasil e no mundo. É muito fácil desvirtuar uma história, desvirtuar um personagem, mesmo quando esse mundo ficcional ganha vida com as melhores das intenções. Então eu diria que, de uma forma geral, é importante ficar atento, igual a Gretchen. Em especial porque nenhum desses símbolos, nenhum desses personagens carrega em si um valor que é inerente a eles. A bandeira de One Piece, sozinha, descontextualizada, não significa muita coisa. Por mais que o autor de One Piece tenha tido a intenção XYZ quando ele estava escrevendo a história, na hora que esses símbolos, que esses personagens ganham o mundo, eles se transformam, se reconfiguram e se inserem nas disputas por poder que estão acontecendo o tempo todo. E novamente, por mais nobres que sejam as intenções de quem criou esses símbolos e esses personagens, quer a gente queira ou não. Por isso que eu, quase sempre, não tô muito interessado em apontar o dedo pras pessoas que não entenderam o X-Men ou algo nesse sentido. Meu interesse maior tá em como essas histórias se transformam, se reconfiguram e como elas são renegociadas e instrumentalizadas por diferentes grupos com diferentes objetivos retóricos e políticos. Intencionalmente ou não. Deu pra entender? Enfim. Próxima pergunta. Quem me mandou essa próxima pergunta foi o Arthur, e ele falou o seguinte: Avatar, apesar de sempre conquistar bilheterias exorbitantes, segue sendo uma franquia culturalmente irrelevante, não tem fandom, não tem hype, e não só Avatar, mas quase todas as franquias surgidas depois da virada do milênio, creio eu. Por quê? Essa pergunta... Vamos lá. Bom, eu não sei se eu sou a pessoa mais indicada pra falar sobre a relevância cultural da franquia Avatar, porque eu meio que não me importo. Nada contra, é que o primeiro filme, o primeiro Avatar, eu só assisti, acho que foi uns 2 anos atrás, e eu não assisti mais nenhum depois, e eu nem sei mais quantos filmes tem. Tem o quê? 12? Mentira, eu sei, é Avatar 2, que eu esqueci o nome, e o Avatar 3 é Fogo e Cinzas, alguma coisa assim. Avatar 15, Virilha e Seios. Então, ao menos do que diz respeito a mim, de fato, essa franquia não tem relevância nenhuma. Mas veja, eu sei que pode ser uma grande surpresa vindo de alguém que tá falando diante de uma câmera pra uma audiência com mais de 150 mil seguidores, mas a minha opinião pessoal não significa nada. Até porque tem muita coisa por aí que eu não me importo ou não conheço o suficiente pra me importar. Tipo, sei lá, Taylor Swift, novelas turcas, pop coreano, música sertaneja, heterossexuais. São coisas que existem, que são extremamente populares, eu acho, e que, eu gostando ou não, tem sua relevância cultural, seja lá o que isso significa. O que não quer dizer que essa relevância brota em árvore, muito pelo contrário, mas a questão que me interessa aqui é qual que é o critério que define o que é culturalmente relevante ou não. Então assim, vamos conversar, né? O primeiro filme da franquia Avatar foi lançado em 2009 e arrecadou 2,9 bilhões de dólares em bilheteria no mundo inteiro. Esse número era impressionante em 2009 e ainda é impressionante hoje, particularmente hoje. Pra vocês terem uma ideia, o único filme de 2025 que arrecadou mais de 2 bilhões de dólares em bilheteria foi... Enya 2, O Renascer da Alma. É uma animação chinesa. Aliás, a animação com maior arrecadação em bilheteria de todos os tempos. Você ouviu falar desse filme? Ele é relevante culturalmente? Eu tendo a achar que sim, mas eu nunca tinha ouvido falar dele até algumas semanas atrás, quando eu tava pesquisando pra fazer esse vídeo. Então talvez tenha uma lição aí que é: nem sempre relevância cultural quer dizer onipresença. Vamos começar por aí. Sabe uma coisa que eu gosto muito? Avatar. Mas não é esse Avatar não, é o outro Avatar. Avatar. E quase toda vez que o assunto Avatar surge em alguma conversa, eu preciso especificar que não, eu não tô falando desse Avatar. Eu tô falando desse Avatar. Eu sempre tenho que explicar. Porque esse Avatar é absurdamente mais popular do que esse Avatar. Mas dependendo de onde eu tô, se eu estiver cercado de homossexuais, por exemplo, esse Avatar se torna mais relevante do que esse Avatar. Em alguns espaços, esse Avatar é muito mais presente do que esse Avatar. Mas, obviamente, em números absolutos, esse Avatar é muito maior. Mas esse Avatar não passou nos cinemas do mundo inteiro. Então como é que a gente compara? Vocês estão acompanhando? Vocês estão acompanhando? Vamos continuar. Sim, Avatar do James Cameron foi um grande marco no cinema, principalmente em termos de efeitos especiais, em uso de CGI. Faturou muito dinheiro, levou muita gente pra sala de cinema, deslanchou um monte de sequência. Fatura muitos milhões de dólares em merchandising, virou um parque temático da Disney e, mais importante, Luísa Mel fez cosplay. Luísa Mel!
apesar de tudo isso, existe essa conversa de que Avatar não tem o mesmo impacto cultural que outras grandes franquias, tipo Senhor dos Anéis, o universo cinemático da Marvel e a porta de entrada para o fascismo. Mas eu acho que mesmo esses exemplos que eu citei, e que geralmente são citados nesse contexto, eles têm as suas particularidades. Star Wars é uma franquia de quase 50 anos de idade, e que mesmo antes de ter sido comprada por um dos maiores conglomerados de mídia do mundo, já tinha sedimentado seu impacto cultural pelas mãos de múltiplos autores em múltiplas mídias. Star Wars é um fenômeno transmediático de quase 5 décadas. O universo cinemático da Marvel também é propriedade da Disney hoje, e só existe com o tamanho que tem hoje por causa de múltiplas propriedades intelectuais pré-existentes, algumas com quase um século de existência, inclusive, também em múltiplas mídias. O universo cinemático da Marvel é um legado transmediático de quase um século. E Harry Potter, apesar de não estar nesse nível assim de legado, e apesar também de ser uma propriedade atrelada a um nome específico, né? A fiscal de genitália lá, também é um fenômeno transmediático. Começa na literatura, vai pro cinema, vira parque temático e agora TV, fora os merchandising e tudo mais. Avatar, por outro lado, é algo que nasce no cinema, se manteve majoritariamente esses anos todos como um produto cinematográfico, no momento em que as salas de cinema estão em crise. E que mesmo num contexto de crise, consegue faturar cifras bilionárias em sala de cinema, em bilheteria. Algo que o último filme do Harry Potter não conseguiu mesmo antes da pandemia. Tô mentindo? Então como é que isso aqui não é relevante culturalmente? Como é que uma propriedade intelectual movimenta tanta gente, tanto dinheiro, mas é percebida como um produto de baixo impacto cultural? Eu não sei. Obrigado por assistir. Não, mas é sério. O que eu sei é que toda vez que a franquia Avatar aparece na mídia, toda vez que tem filme novo, começa a pipocar um monte de texto, um monte de análise, um monte de vídeo falando que não, isso aqui não é relevante culturalmente. Que esses bichos azul não são memoráveis, que ninguém lembra de nenhuma frase desses filmes. E aí fica o que parece pra mim um paradoxo, esse paradoxo da irrelevância de Avatar. Porque se é tão irrelevante, por que tá todo mundo falando o tempo todo que esse bagulho é irrelevante? Por que todo mundo precisa ser lembrado e relembrado o tempo todo que essa propriedade intelectual não tem relevância? Se é tão irrelevante, ela deveria estar na irrelevância. Parece aquela cena com a Lisa Kudrow, sabe? Conservative voices are being silenced. 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 E veja, eu não sou fã da franquia Avatar. Eu não tô aqui pra defender essa franquia. Eu não tenho o menor interesse nisso. Eu acho que justamente esse meu olhar como não fã me dá a oportunidade de enxergar algumas coisas meio esquisitas nesse discurso. Eu não entendo por que um produto supostamente irrelevante precisa estar ali repetidamente sendo pontuado como irrelevante. O que é irrelevante pra mim desaparece. Mas eu acho que eu tenho não uma resposta, mas um caminho pra gente pensar sobre esse assunto. Eu acho que o que é relevante nessa discussão toda é a crise de Hollywood. Uma crise que não começou ano passado, que não começou na pandemia, mas que vem se agravando a cada ano que passa. E as maneiras como essa crise se manifesta nem sempre são muito óbvias. A parte trabalhista dessa crise, por exemplo, costuma ser percebida com mais intensidade pelos setores com menos prestígio e com menos voz da indústria. E o público em geral só consegue ter um vislumbre do cenário quando, sei lá, uma grande greve atrasa o cronograma das nossas séries preferidas, quando isso vira notícia no mundo inteiro e tudo mais. Mas um dos efeitos dessa crise, que novamente não é um negócio que começou agora, é essa expectativa meio desesperada de que todo grande investimento resulte em, além de lucros exorbitantes, um monte de pequenas e grandes coisas que extrapolem a obra. Não basta mais que uma franquia de filmes de sucesso vire série de TV, game, quadrinhos, Funko Pop, bonecão de posto, parque temático. Tem que ter mais, tem que ter cada vez mais. Tem que ser consumível em todos os aspectos possíveis. Tem que ser convertido em capital cultural através da conversa. Tem que gerar dados para as plataformas digitais. Tem que permanecer eternamente na lógica de circulação infinita de mercadoria, num contexto em que mercadoria se torna um conceito que abrange o filme, os produtos, os espaços, mas também as conversas, os discursos e os dados. Para mim, o que está sendo chamado aqui de impacto cultural não é só dinheiro, público ou a capacidade de mobilizar emoções em escala global, mas também essa presença contínua e o ruído constante. Conteúdo! Então eu acho que o problema tá no critério, mas eu acho que isso aí é um assunto bom pra elaborar no vídeo maior, né? Deixa aqui no comentário se você quer esse vídeo.
A próxima pergunta que me mandou foi a Lucy, e ela me mandou assim: já li algumas vezes que agora o Brasil entrou de vez no Oscar, querendo dizer que todos os anos teremos filmes concorrentes, etc. O que você acha dessa afirmação? Digo, se você concorda, mas também a relevância que você vê nisso e o que motivaria, caso concorde, essa entrada de vez. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa saber é que a ideia de que o Brasil entrou de vez no Oscar, ela é no mínimo otimista. Até porque, no final das contas, a gente aqui no Brasil tem zero controle sobre uma premiação dos Estados Unidos. E tudo bem, a gente fica feliz, são 2 anos seguidos, são indicações históricas, é um bagulho sem precedentes. E no caso de O Agente Secreto, a gente tá falando de um filme que foi parcialmente financiado pelo Fundo Setorial de Audiovisual, e ainda teve aquele aportezinho de R$800 mil pela Ancine pra campanha do Oscar, especificamente. Então daria pra dizer, até certo ponto, que o sucesso nas premiações é resultado de política pública. Até certo ponto. O problema é que, como eu venho falando desde o ano passado, o cenário atual do cinema brasileiro não tá abrindo muito espaço para otimismo, não. Era pra gente estar falando de um grande plano econômico pro cinema brasileiro. Esse seria o momento para isso. Ou ao menos o fortalecimento das políticas públicas que já existem pro setor. Ou ainda um debate honesto sobre de que forma o streaming vai ser regulado, porque até o momento não tem regulação nenhuma, e a regulação que tá sendo discutida tá cheia de problema e colocando em risco as políticas de fomento e de proteção que já existem. Como eu já falei em vídeo antes, ainda que ganhar um Oscar seja um objetivo questionável, se a gente fosse levar isso a ferro e fogo mesmo, se fosse pra entender essas premiações de prestígio como algo digno de meta, tem que ter estratégia, tem que levar a sério, tem que entender campanha de filme pra prêmio internacional como um trabalho, e mais do que nunca tem que encarar cinema e audiovisual como parte de um projeto de país. E a gente não tá fazendo isso. Muito pelo contrário. E por que que eu acho que a gente não tá fazendo isso? Bom, eu tenho vários vídeos sobre o tema e eu não pretendo me repetir aqui. Tem esse e tem essa live aqui que eu fiz no final do ano passado. Sirvam-se. A próxima pergunta que me mandou foi o Felipe, e aí ele falou assim: referente à regulamentação do streaming e as consequências desse projeto formulado entre Streama e o governo federal para entregar nossa indústria audiovisual ao capital privado, você acha que é realmente possível a produção audiovisual fora do eixo Rio-São Paulo realmente acabar? Todos esses anos de descentralização após o governo Lula 1 estão correndo um risco crítico de irem pelo cano? Bom, sim, mas talvez não do jeito que você tá pensando. Eu não sei o que você tá pensando, mas vamos conversar. O que tá em jogo no contexto da regulação do streaming, se eu pudesse resumir em um único ponto, assim, bem resumidinho, é a desidratação do Fundo Setorial do Audiovisual, que é um fundo público alimentado pela própria indústria através da Condecine, que por sua vez é um tributo ali pago pelas produtoras, pelas distribuidoras, pelas salas de cinema, pelas emissoras de TV, pelas operadoras de TV a cabo. Ou seja, é um mecanismo que permite que o audiovisual financie o audiovisual. É esse fundo que dá condições para que se tenha cinema independente aqui no Brasil. É por causa dele que, para fazer um filme, você não precise fazer parte da família Salles ou tá vinculado a algum conglomerado midiático brasileiro ou estrangeiro. A forma como tudo isso funciona tá longe de ser perfeita, mas a gente precisa trabalhar para aprimorar o sistema, não para acabar com ele. O Fundo Setorial de Audiovisual, ou o FSA, é uma grande conquista do setor e é um mecanismo que, mesmo entre muitas contradições, precisa ser protegido, e é ele que garante que, por exemplo, que através dos editais, uma pequena produtora do interior do Brasil consiga fazer filme e gerar emprego e renda para quem trabalha com cinema e não tá no eixo Rio-São Paulo. Com a Lei da TV Paga de 2011, parte considerável do FSA vem de operadoras de TV por assinatura. E essas empresas, além de pagarem a Condecine, elas têm uma série de outras obrigações, tipo cota de tela, por exemplo. E aí, como é que o streaming entra nessa história? Exatamente. Como é que o streaming entra nessa história? Porque desde pelo menos 2021 que Netflix, Prime, HBO e todas as suas coleguinhas não são mais meros catálogos de filmes e séries. O streaming hoje já opera como TV por assinatura, mas sem cumprir as obrigações legais e tributárias aplicadas aos canais tradicionais. Conta pra mim, você não tava assistindo o BBB pelo Globoplay? Não tava? Pois é. E aí que tá o babado, né? Uma lei separada só pro streaming já é um problema, na minha humildíssima opinião, mas o problema nem é só esse. Como o PL que foi aprovado na Câmara é extremamente generoso com as plataformas, isso cria um incentivo legal, regulatório, tributário, para que as operadoras de TV a cabo migrem pro streaming, justamente porque em termos legais, tributários, regulatórios, é muito mais vantajoso para essas empresas se tornarem
operadoras de streaming do que canais de TV a cabo. Ainda que as duas coisas, na prática, sejam uma coisa só. E isso já tá acontecendo. A Disney tá encerrando as operações de TV paga no Brasil, só pra vocês terem uma ideia. E no contexto de TV 3.0, que tá prestes a ser implementada já, essa distinção entre TV por assinatura e streaming já não vai mais existir. Na prática, ela já nem existe. Vai ser tudo streaming e com um marco regulatório feito sob medida para proteger esses grandes conglomerados de mídia. A principal fonte de recursos para o Fundo Setorial de Audiovisual, que é o que permite que se tenha cinema independente fora do eixo Rio-São Paulo, pouco a pouco pode deixar de existir, se a gente deixar. E isso afeta diretamente os trabalhadores de audiovisual no Brasil, que vão ficar cada vez mais reféns de grandes conglomerados de mídia, a maioria estrangeiros, para continuar trabalhando, para sobreviver, para pagar as contas. Tudo isso em condições cada vez mais difíceis que se agravam quando você está fora dos grandes centros. É nesse sentido que a gente fala que o audiovisual fora do eixo Rio-São Paulo vai acabar, no sentido de que ele só vai continuar existindo, de que ele só vai ter condições de existir sob a tutela de grandes conglomerados de mídia, a maior parte deles estrangeiros, e que também são empresas de tecnologia, uma comprando a outra. Mas como eu venho falando desde o ano passado, isso afeta também todo o ecossistema de mídia e audiovisual no Brasil. Não é só o cinema. A gente vai sentir isso, e já estamos começando a sentir isso, no ecossistema de informação, cultura, conhecimento, arte de forma geral. Toda essa discussão está muito próxima do debate sobre tecnologia, sobre dados, sobre soberania nacional, sobre água que abastece data center e todo o cenário geopolítico global. Esse é um debate extremamente importante que está sendo, infelizmente, negligenciado pelos setores mais hegemônicos aí do nosso campo. E eu tô com aquele medinho da gente sentir isso com muita força já esse ano, que é ano de eleições. Entende a seriedade do babado? Pois é. E quem reclama recebe áudio de Paula Lavigne, né? Próxima perguntinha, vamos lá. Quem me mandou essa pergunta foi o Lucas. Ele falou uma pergunta longa. Uma coisa que eu tenho pensado. A gente critica muito a, entre aspas, tiktokização do cinema. Fale por você. Mas eu sinto que hoje defender filme de 3 horas virou uma espécie de ostentação de quem tem tempo livre. Você acha que o cinema de contemplação está deixando de ser um ato político para virar só um fetiche de gente que não está com o cérebro frito pela precarização do trabalho? Gente, calma. Essa pergunta vamos com calma, porque são muitas pressuposições aí, uma em cima da outra, e eu acho que a gente, né, precisa tomar cuidado aí. Então vamos lá, é um assunto complexo. A gente vai ter que ir por partes, e eu vou precisar devagar um pouquinho. Quer dizer, precisar não, é porque eu quero. Mas vamos conversar. Eu assisti recentemente uma minissérie chamada All Her Fault. Em português seria Tudo Culpa Dela. E nessa série, a Sarah Snook, ou Mariana Ximenes em português, ela interpreta uma mãe americana de classe média alta que descobre que seu filho de 5 anos desapareceu. A trama se desenrola durante 8 episódios e, além da investigação policial, né, sobre o caso, a gente mergulha ali nas dinâmicas familiares e nos segredos das famílias envolvidas. E beleza. Ok. Eu comecei a assistir essa série esperando pouca coisa. Uma farofa gostosa. Eu achei que ia ser um daqueles mistériozinhos gostosos de mulheres brancas americanas. E não deixa de ser. Ao mesmo tempo, o nome da Sarah Snook, que talvez você conheça ela de Succession, uma atriz muito talentosa, dá um certo ar de prestígio ao projeto que, até certo ponto, eu acho que ele carrega, sim, algumas ambições narrativas. A gente vai ver ali aquela fotografia desaturada, aquele jeito específico de filmar e de montar, tem alguns nomes interessantes atrelados ao projeto, tipo a Dakota Fanning, temáticas pertinentes, uma certa relevância, uma certa importância, enfim. Não é HBO, mas se você olhar bem rápido e não prestar muita atenção, parece HBO, sabe? É alimento e sabor HBO. No entanto, entretanto, todavia, porém, enquanto eu assisti, eu fui percebendo que essa série, na verdade, ela é uma grande farofa. E tudo bem, farofa pode ser gostoso também. Mas eu fiquei encucado com 2 coisas especificamente. A primeira delas é que, mais ou menos ali pelo 3º episódio, eu comecei a perceber que eu não precisava prestar atenção. Porque tudo que estava acontecendo em tela estava sendo descrito verbalmente pelos personagens, de uma forma muito irritante. Não só os pontos importantes da trama, as informações pontuais, as reviravoltas, mas as temáticas, as metáforas, as analogias, o subtexto. Se é que dá pra chamar de subtexto, né? Todo o roteiro era excessivamente
excessivamente descritivo e excessivamente literal, como que feito sob medida pra você assistir com o celular na mão. E provavelmente foi mesmo, porque a gente sabe que hoje em dia é assim. E aí chega uma hora que a vontade é pegar o celular mesmo, porque não precisa prestar atenção. E aí um outro ponto também, a outra coisa que eu fiquei encucado, é que em 8 episódios a gente não tem uma sequência coerente, coesa de acontecimentos que vão um culminando no outro, sabe? É um grande bololô de doidice, uma atrás da outra. E uma maior que a outra. Vai ficando cada vez mais absurdo. E aí quando você tá lá, tipo, no 7º acontecimento esdrúxulo, você já nem lembra mais qual foi o 3º. A sensação que fica pra mim não é que eu assisti uma história minimamente coesa que se desenrolou durante 8 episódios, mas sim que eu fui violentamente atingido por uma sucessão ininterrupta de estímulos. E eu sei que você que tá me assistindo já deve ter sentido algo parecido com isso, com alguma outra série de TV que você assistiu nos últimos 10 anos ou algum outro filme. Sabe aquele termo AI slop, que geralmente é usado para descrever a enxurrada de conteúdos de baixa qualidade gerados por inteligência artificial e que é empurrado goela abaixo da gente todo santo dia? Quando eu terminei de assistir All Her Fault, o termo que me veio na mente foi streaming slop. Porque eu acho que quem tá minimamente inserido nas discussões sobre mídia, audiovisual, cultura pop, cinema, TV, estética, já criou uma mínima expectativa sobre o que significa dar play num produto de streaming. Ainda que isso, obviamente, não se aplique a todos os casos, tem várias coisas da Netflix que eu gosto, por incrível que pareça. O estereótipo associado a produtos de streaming hoje, pra muita gente, é de algo genérico, pré-moldado, pouco memorável, feito pra assistir com o celular na mão e cheio de estímulo pra você ficar emendando um episódio atrás do outro. E é claro que isso não é um fenômeno exclusivo de streaming. A gente vive aí nesse mundo onde não existe mais tédio, onde cada respiro precisa ser preenchido e onde fumar um cigarro não é mais o suficiente pra passar o tempo. E a culpa é das telas. E eu falo isso não só como usuário de telas, mas como produtor também. Quando eu tô escrevendo e montando o vídeo aqui, cada vez mais eu sinto que eu preciso colocar mais estímulos. Eu sinto que eu preciso cortar mais pausas. Que eu preciso ficar sacudindo essa tela aqui freneticamente pra você continuar assistindo, porque literalmente o meu sustento financeiro depende de você continuar assistindo. Por favor, continue assistindo. Diante desse cenário aí em que tudo se torna conteúdo para consumo rápido e descartável, existe uma tendência em alguns corredores do mundo do cinema e da arte de seguir pelo caminho contrário. Nos últimos anos teve uma pequena, mas relevante leva de filmes que circularam em alguns espaços de prestígio que ostentam mais de 3 horas de duração e que carregam nesse detalhe da duração um discurso em torno deles. A duração desses filmes se torna parte da conversa. Pensa em, por exemplo, O Brutalista, Assassinos da Lua das Flores, Babilônia, Oppenheimer, e por aí vai. E veja, eu não tô dizendo que esses filmes são grandes exceções em termos de duração. Tem filmes bem maiores que esses filmes e mais antigos do que eles. O que eu tô apontando aqui é o discurso. Me parece que hoje, em alguns casos, existe esse discurso em torno da duração de um filme. E eu também não tô aqui pra julgar se esses filmes deveriam ser tão longos. Eu não gosto desses papos. Pra mim, a duração de um filme é a duração de um filme. O que o diretor faz com o tempo que ele tem ali é o que a gente julga. Não gosto desses papos de devia ser mais... devia cortar, devia ter meia hora a menos. Isso pra mim não é crítica. A questão que eu tô descrevendo aqui é que em tempos de TikTok, esses filmes mais longos acabam se tornando uma espécie de statement político-estético, quase que uma forma de produzir contracultura, um manifesto contra as telas. E nesse contexto aí de derretimento da nossa capacidade de prestar atenção numa mesma coisa por um longo período de tempo, a duração de um filme pode se tornar uma espécie de sinalizador simbólico de prestígio cultural ou de relevância cultural. Junto a essa longa duração, takes mais longos, ritmos mais lentos e por aí vai. Não basta ser só longo, né? Tem todo um babado. Eu não tô dizendo que é assim, que deve ser assim, que sempre é assim. Eu não tô dizendo que os diretores querem transmitir essas ideias ou construir esses discursos quando eles fazem filmes longos, pelo menos não necessariamente. Eu tô considerando a possibilidade de que essas obras possam ser percebidas dessa forma, para o bem ou para o mal. E tem gente que se incomoda com isso porque, claro, vamos combinar que separar 3 horas do dia pra assistir um filme hoje demanda muito da gente. Tô falando por mim também. Mesmo eu que trabalho com isso, por vezes eu sinto um pouco de ansiedade ou cansaço mesmo quando eu preciso assistir um filme muito longo. Não porque é chato, não porque eu não gosto, não porque eu prefiro assistir TikTok, mas porque, por vezes, esse é o tempo que eu tenho
pra descansar. É o tempo que eu poderia estar descansando. Não é sempre que eu tenho 3 horas à toa na minha vida. Não é sempre que eu consigo encaixar as horas de assistir um filme no meu horário de trabalho. Gente, eu mal consigo organizar meu horário de trabalho, imagina isso. E aí, quando eu preciso parar 3, 4 horas da minha vida pra assistir um filme, eu acabo pensando que, putz, bem que podia ter 1 horinha a menos, né? Não que eu me orgulhe desse tipo de pensamento, mas sim porque é isso, né? É um saco quando eu me deparo com isso, mas pra eu assistir um filme no cinema, num sábado à tarde, mesmo que seja um filme curto, eu preciso organizar minha vida. E olha que eu nem tenho filho, e olha que eu nem tenho parente doente pra cuidar, e olha que eu nem trabalho em escala 6x1, e olha que eu moro numa cidade que é cheia de sala de cinema. É relativamente fácil pra mim ir ao cinema. Então, a meu ver, um filme de 3, 4 horas de duração, ele se torna uma provação pra mim e pra muita gente, e ele soa às vezes como um desrespeito, não pelo filme em si, mas porque o pouquinho de tempo livre que a gente tem é muito precioso e a gente quer usar ele da melhor forma possível. Não sei, pra mim, o que é realmente relevante nessa discussão sobre duração de filme não é a duração dos filmes, não é o tempo dos filmes, mas o nosso tempo. O tempo que se tem disponível para lazer, para cultura, para arte, e a maneira como a gente acessa esse lazer, essa cultura e essa arte. Ou qual lazer, qual cultura, qual arte que está disponível e para quem esse lazer está disponível. Um filme de 3 horas não deveria sinalizar nada além de que você vai precisar de 3 horas para assistir ele. Mas a questão é essa, né? O tempo, o nosso tempo, é um bagulho cada vez mais precioso. Olá, passando para lembrar aqui que este canal é mantido majoritariamente através de financiamento coletivo. Se você acha que eu mereço, se você acha que meu trabalho merece o seu apoio, deixe seu apoio, vai lá no Apoia-se, apoia.se/horatiago, vai lá, deixa sua contribuição, deixa um apoiozinho ali, ajuda esse canal a se manter, se você quiser, se você puder. Caso você não possa, a segunda melhor opção é engajar com esse vídeo, deixar um comentário, hypar, mandar pro grupo de WhatsApp da sua família, manda pra quem você quiser, manda pro seu chefe, manda pra sua mãe, manda pra suas tias, manda pro seu médico, manda pra sua psicóloga, só manda. E deixa um comentário, né? Comentário é importante também. Então é isso. Aquele velho lembrete de sempre, esse mês vai ter vídeo de novo, tô aqui desesperado trabalhando nesse vídeo, mas vai ter, me aguarda. Até o próximo vídeo. Beijo!